Boa tarde, turma, tudo bem com vocês? Hoje é dia 11 de novembro de 2020, 11 do 11. E hoje é quarta-feira, nossa aula será de português. Vocês vão abrir o livro na unidade 26, na página 174, e vocês vão fazer até a página 177. Na página 174 tem um poema que eu vou ler para vocês. Se chama Assim Assado. Era uma vez um espelho encantado. Quem usasse demais estragava o penteado. Era uma vez uma velha coroca. Carregava o gato na bolsa, conversava com minhoca. Era uma vez um sapo cabeludo. Para ver a namorada, punha roupa de veludo. Então, esse poema aqui tá falando umas coisas bem esquisitas, né, gente? Olha só, sapo cabeludo que colocava roupa de veludo. A velha coroca, o que quer dizer coroca? Coroca quer dizer caduca, que perdeu o juízo por causa da velhice, que já tá caducando, coitadinha da velha. Porque ela carregava gato na bolsa e conversava com minhoca. Então, o poema aqui, ele é bem engraçado, né? Fala coisas bem diferentes. Vocês vão responder oralmente essas 3 perguntinhas aqui, ó. Todas as estrofes do poema são esses pedacinhos aqui, ó. Escreveu um pouquinho, soltou espaço. Escreveu um pouquinho, soltou espaço. Essas são as estrofes, ó. Esses 3 pedacinhos são as estrofes. Então, aqui tem 3 estrofes. Todos eles começam com era uma vez, era uma vez, era uma vez. Tá perguntando se você conhece outras histórias que também começam com era uma vez. Sim, a gente conhece várias outras histórias, não é? Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Os 3 Porquinhos, sempre começa com era uma vez. Por que a idosa do poema carregava um gato na bolsa e conversava com minhoca? Porque ela era caduca, não é? Ela era coroca, ela não sabe o que ela estava fazendo. Vê se pode carregar gato dentro da bolsa e conversar com minhoca. Letra C. Qual das estrofes você achou mais engraçada? Qual parte que você achou mais engraçada e por quê? Aí você vai escrever na número 2 outras palavras que terminam com Z. Porque a gente já viu que na hora que escreve vez, do era uma vez, olha só como que termina. Termina com Z, mas parece que é S, não é? Você vai procurar lá no texto, tem outras palavras que também terminam com Z, além do vez. E vai escrever aqui na linha do número 2. E é isso que a gente vai ver hoje, turma. Quando a gente vê uma palavra que termina com Z, igual a palavrinha 10, quando a gente vai escrever, não é? O número 10, o nome dele, 10, termina com Z também. Mas a gente não faz S de S, é porque quando o Z fica sozinho no final da palavra, ele vai fazer som de S. Isso mesmo. Essa língua portuguesa nossa, ela é toda doida. Então, quando vocês verem o Z lá no finalzinho da palavra sozinho, ele vai virar o S. Olha só. Rapaz, rapaz, xadrez, raiz, feroz e cuscuz. Essas palavrinhas aqui você vai escrever aqui com letra cursiva igual tá aqui. Viram como algumas palavras terminam com Z, mas a gente fala o som do S? Então, vocês não podem esquecer disso. O Z no final da palavra, ele vai ter o som de S. Depois que você escrever essas palavras, você vai virar a página e nós vamos aprender então. Quando tiver A com Z, é as. E com Z, es. I com Z, is. O com Z, os. E U com Z, us. O Z no final, ele vai fazer o som do S. Não é na frente não, senão é zaz, azul. É ao contrário, ele vai fazer o som de S. Então, você vai completar as palavras ou com as, ou com es, com is, com os ou com us. Lembra que nessa unidade a gente está trabalhando o Z tendo o som de S. Então, a primeira palavrinha vai virar cartaz. Cartaz, você vai completar com AZ.
cartaz. Você vai fazer com todas as outras palavrinhas. Número 2. Em cada grupo de sílabas a seguir, forme 2 palavras que terminem com a sílaba do círculo vermelho. Então, aqui, ó, vou mostrar rapidinho porque o meu tem a resposta. Aqui você vai ter que fazer palavrinhas que o final vai ser com o círculo vermelho. Então, vai ter que terminar com ris, ros, des e paz. Então, você vai procurar aí no círculo azul, juntando com o círculo vermelho e formar palavrinhas. Todas essas palavrinhas que vocês vão formar vão terminar com Z. Então, o finalzinho vai ser som de S. E por último, tem aqui uma brincadeirinha que vocês vão fazer, que é a agenda de contatos. Então, vocês vão pensar aí em coleguinhas, porque a gente não tem como passar o telefone do coleguinha, né? Então, olha só, vocês vão pensar em alguns coleguinhas aí da escola e vão escrever o nome deles aqui, que você gostaria de colocar na sua lista de contatos aí do telefone. E aí você vai escrever o nome dos coleguinhas em ordem alfabética. Então, tem que seguir a ordem do alfabeto, tá bom? A primeira letrinha do coleguinha, você vai seguir a ordem do alfabeto. A, B, C, D. Se você escolher o coleguinha que começa com A, ele vai ser o primeiro. Tem um que começa com B? Não, então você passa pro C. Não tem? Passa pro D. Você vai seguir em ordem alfabética, você vai escolher alguns nomes de coleguinhas e vai escrever aqui como se fosse uma agenda de telefone para vocês terem contato com o coleguinha, tá bom? Um beijo para vocês, até amanhã!